Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Espero que o seu estudo esteja rendendo muito bem aí da sua casa. Conte comigo para o que você precisar, tá bom? Só você colocar para mim o seu comentáriozinho que eu já respondo prontamente. Vamos lá? Nossa aulinha 4. Na nossa aula anterior, eu sei que a gente fez a interpretação textual, né? Desse daí, ó. Comunicação. Lembra disso? Eu consegui ler para você todas as perguntinhas a respeito desse texto, pedi para você ir acompanhando e respondendo, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ter a correção desses exercícios e a próxima interpretação de texto, tá bom? Então, a gente continua no capítulo 4. Vamos lá? Pega suas anotações, acima de tudo, pega o seu livro, já peguei o meu. Pegou livro, anotação, lápis, seu estojinho e vamos meter bronca. Olha lá, a gente continua no capítulo 4, na página 82. O texto em si era esse daí, comunicação. Então você relembra o texto que a gente já vai para a parte da correção dos exercícios, beleza? Página 83 começava o nosso exercício, questão 1 dizia assim: à primeira vista, a linguagem empregada no texto te causou algum estranhamento? Aí você poderia ter colocado para mim sim, não, para mim é muito comum, então era a sua opinião a respeito do assunto, tá bom? A2. O cronista demonstra certa preocupação em relação a possíveis dificuldades que os adeptos, do internet possam encontrar. Quais são essas dificuldades? Então, o cronista ele teme que possam se acostumar com esse tipo de linguagem ao digitar ou ao escrever mesmo desse jeito, com o internet em si. Olha a próxima. O que significa a combinação que veio lá no título? Aí falou para você tentar identificar. Tenho certeza que todo mundo conseguiu identificar que você tinha uma carinha feliz, escrito comunicação mesmo. Olha a próxima. Identifique outra passagem que há caracteres da mesma forma. E aí você foi lá no finalzinho e identificou um que é o do abraço, que tem, são colchetes, se não me falha a memória, indicando um abraço. Próximo, considerando a temática da crônica, o uso desse recurso, ele é adequado para essa crônica? Claro que sim, porque o cronista está fazendo uma referência aos próprios códigos do internet, certo? Continuando. Pessoal, se estiver muito rápido, você volta o vídeo e aí você vai acompanhando do seu jeitinho, tá bom? Vamos lá. 4. Apesar de não gostar nem compreender a finalidade do internet, o cronista se viu obrigado a adotá-lo para não se sentir excluído. Sublinhe lá no texto passagens em que ele questiona de forma irônica essa praticidade. Gente, você vai encontrar essas frases lá no primeiro parágrafo, mais pro finalzinho. Olha 5. Em vários trechos da crônica, o autor emprega pontos de interrogação. Além do uso associado de sinais, de outros sinais, como ponto final e tal, que efeito de sentido esse recurso pode gerar no próprio texto? Eu sei que você deve ter colocado aí que isso indica incertezas, Cara, ele vem colocando um monte de ponto de interrogação, muito provavelmente porque ele estava confuso, refletindo sobre a situação em si, Ele não acreditava muito sobre o que se dizia a respeito do assunto. Olha 6. No último parágrafo, o autor cita um argumento que costuma ser usado por pessoas favoráveis ao internet. Ele se mostra convencido por esse argumento? Cara, claro que não, É tanto que ele encerra com um comentário que faz assim: será? Sei não, hein? Olha lá, 7. Com relação à crônica, assinale a alternativa. Certeza que você colocou B, de bora pra próxima. E pra finalizar, você já ouviu alguém, comentando, fazendo comentário, sendo ele favorável ou contra, sobre essa forma de escrever? E aí, alguns colocaram para mim o comentário, eu gostei bastante, gosto dessa nossa interação, mesmo que distante, tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar nessa interpretação, acima de tudo, nas suas respostas. Vamos continuando? Olha lá. Página 86, abre para mim lá na sua página 86. E aí tem um quadrinho, Muito famoso, várias pessoas adoram, Turma da Mônica, Só que tá um pouquinho diferente. E aí ele colocou na 1 assim:
Você reconhece algumas das pessoas, personagens aí retratadas na imagem da capa da revista? Você reconhece? Você vai colocar aí pra mim. Acima de tudo, eu tenho certeza que sim, que você sabe pelo menos de uma ou duas. E aí você vai anotar pra mim quem são essas personagens, tá certo? Olha a próxima. A que tipo de gênero pertence essa imagem? De gênero textual, tudo bem? A que tipo pertence? Você vai colocar pra mim. Olha a próxima. A página em si ainda, na 86, lá embaixo, colocou assim, passo a passo de uma HQ. Todo mundo sabe que HQ é uma história em quadrinho, então acompanha comigo aí a leitura. A criação de um HQ envolve vários elementos importantes que, ao final, rendem uma boa historinha. Por trás de um HQ está um trabalho do qual nem sempre temos conhecimento, porque, gente, além da criatividade do autor, você precisa de vários pontos específicos que você vai encontrar na próxima página, tá certo? Para produzir uma HQ, é preciso organizar o seu trabalho numa sequência lógica. A sua história ela precisa primeiro ser produzida para depois ser lançada no quadrinho e por aí vai, ok? O que eu coloquei para você aí? Abre lá na página 91 para mim agora. 91. Você finaliza a leitura lá da anterior sobre o quadrinho, ok? E aí, vamos abrir na 91. Página 91 colocou pra gente assim. O texto a seguir apresenta a história de um grande escritor brasileiro. Cara, esse cara vai fazer todo sentido do mundo para você no seu ensino médio. Guimarães Rosa, o aventureiro da literatura. E ele começa. Ele foi chamado de feiticeiro das palavras e de caboclo universal. Nosso homenageado nasceu no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada, e aí ele vai dando continuidade, falando sobre o Guimarães Rosa. Então ele conta um pouco sobre o cara, sobre a importância dele, certo? E essa imagem aí tem muito sentido com o textinho, viu? Lá na primeira questão ele diz pra você assim: observe o subtítulo do texto, O Homem de Mil Línguas. Por que Guimarães Rosa teria recebido essa denominação, esse apelidozinho? Por quê? O que você acha? Coloca aí pra mim. A expressão mil línguas está empregada no sentido denotativo ou conotativo? Tenho certeza que você lembra do significado dessas duas palavras. Então vamos lá, para quem não lembra, denotativo sentido real, conotativo sentido figurado. Anota aí pra mim e explica, hein? 2. As expressões a seguir foram empregadas em sentido figurado no texto. Registre a sua interpretação de cada uma. Você vai interpretar cada um dos sentidos, tá certo? Resolveu trilhar outro caminho. Guimarães rodou o mundo. E aí você vai colocar pra mim bem bonitinho. Olha o que eu pedi pra você. Pra gente finalizar, não posso deixar passar a sua atividadezinha de casa. Você vai produzir pra mim algo bem legal. Eu tô louca pra ver sua produção disso daí. Vamos lá. Você vai criar uma história em quadrinho em que a personagem central seja você. Você vai ser a personagem principal dessa história. E eu te dei umas dicas. Seja criativo, que eu tenho certeza que todo mundo aqui é muito capaz de produzir algo bem massa. Abuse da sua imaginação. Faça algo bem colorido, bem caprichado. Por quê? Você poderá utilizar então folha branca, cartolina, papel canson, o material que você tiver aí disponível em sua casa, você vai fazer a produção da sua história em quadrinho. Então, cara, dá asa a essa imaginação. Você vai produzir o seu quadrinho agora de acordo com os tópicos que eu comecei a fazer a leitura para você. Você passou a página, deu continuidade na leitura, então você pode trabalhar com a ideia de ser um super-herói, super-heroína, de ser uma pessoa que está lutando em prol de algum bem maior. Então, dá asa a essa criatividade, vamos fazer algo massa. E aí, quando tiver prontinho, você vai tirar uma foto, várias, não tem problema. Você vai postar ou no seu story ou do papai e da mamãe, não tem problema. E você vai, acima de tudo, marcar a nossa escola. Marquei a nossa escola, coloquei o Insta da escola marcado. Você vai colocar a hashtag interpretação textual, hashtag Tia Valéria, enfim. Eu quero olhar o seu trabalho. E eu vou olhar o seu trabalho de que jeito? Pelo Insta, certo? Eu vou acompanhar e, acima de tudo, eu tenho certeza que vai ficar bem massa. Cara, eu tô contando com vocês, viu? Pessoal, eu vou ficando por aqui, só que antes, uma dica para a próxima aula. Olha lá, na nossa próxima aula, aula 5, nós vamos trabalhar em um momentozinho com o livro literário da Malala, Longe de Casa. Pensa num livro massa. Então,
Pra galera que já começou a leitura, pode dar continuidade. Pra quem ainda não começou, vamos correr atrás disso. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar esse livro. Então, preciso desse literário aí pra nossa próxima aula, tá bom? Grande beijo, saudade de vocês. Qualquer coisa é só colocar pra mim aí embaixo, tá? Tchau, tchau!